Olá, meus irmãos, estou passando aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que eu vejo interpretado, mais do que interpretado, vivido de forma errônea por muitas pessoas, igrejas, denominações. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou aproveitando o momento em que estou dirigindo para gravar, que às vezes nos vem alguns entendimentos e uma necessidade de falar sobre alguns assuntos. Então vou aproveitar esse momento. Mas o assunto para mim é muito sério. É sério até demais. Que as pessoas não se dão por conta da situação em que estão vivendo. Gostaria de falar aqui hoje sobre uma palavrinha pequena, mas muito mal interpretada no meio religioso. Essa palavra se chama graça. O que é graça? Há muito nos foi ensinado que graça é aquilo que nós recebemos sem o merecimento. De fato isso é verdade. Porém, a forma como é recebido é totalmente deturpada. Isso faz um mal enorme, tanto para as pessoas quanto para o mundo espiritual em que a pessoa vive. Porque hoje as pessoas entendem que não importa o que elas façam, a graça os alcançou. Isso cria um sentimento de libertinagem na pessoa. Porque simplesmente não importa se eu pecar, eu vivo na graça. A graça anula a lei. A graça não anula a lei. A graça só nos faz ser merecedor daquilo que nós não merecemos. Quando eu falo da palavra graça, me faz voltar no santuário terrestre e qual era a vontade do Pai. O que acontecia? Quando Deus falou para Moisés para criar o santuário terrestre, era para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Porque naquele momento ele já não estava mais habitando no coração das pessoas. E as pessoas precisavam depositar sobre um cordeiro todos os seus pecados e todas as suas culpas. Mesmo assim, elas não tinham autonomia para fazer tudo sozinhas. Elas conseguiam chegar no máximo até o átrio levando o cordeiro. E então os pecados das pessoas eram depositados sobre o cordeiro. Não esquecendo que no lugar santíssimo estava a tábua dos 10 mandamentos. Sim, naquele momento as leis estavam em pedras. E hoje nós sabemos que a lei tem que estar dentro do nosso coração. Quando Cristo veio, ele falou com todas as letras que aquele ritual de nada servia para purificar o homem. De nada servia. Aquele ritual era pobre. E sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Hoje continuam sacrificando o cordeiro em prol da libertinagem. Quando Cristo chegou na porta do templo, na porta, ele viu as pessoas vendendo o cordeiro na hora, sem preparo. As pessoas estavam usando do cordeiro comprado sem preparo, como se aquilo fosse dar o perdão para elas, como se aquilo fosse justificar tudo de mal que estavam fazendo. Simplesmente chegavam para aquele ritual, ofereciam um cordeiro e achavam que aquilo era suficiente. Sabe, irmãos, a graça, ela nos serve para nos trazer paz, mas ela não nos livra do pecado. Porque se a lei não estiver dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, se a lei não estiver, essa lei, eu não estou te dizendo de lei de 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos estava na pedra, tem que estar no nosso coração. Mas essa lei é a lei moral de Deus que eu estou falando. Eu não estou aqui anulando nenhum mandamento, não. Não estou aqui dizendo que hoje não serve os mandamentos, mas não. Só quem tem o Espírito do Pai é justificado. E quem tem o Espírito do Pai guarda a lei dentro de si. E quando guarda a lei dentro de si, não se faz libertinagem. Simplesmente sabe como que é os caminhos retos.
O que acontece hoje nas instituições é muito triste, irmãos. Porque o que vem acontecer hoje nas instituições é o seguinte: as pessoas vivem deliberadamente durante todos os dias. E aí quando chega no dia do culto, sendo sábado, sendo domingo, não importa a sua instituição, quando chega no dia do culto, vai lá e o que faz? Sacrifica, compra um cordeiro. Irmãos, nós não temos que comprar o cordeiro, nós temos que ser o corpo do cordeiro. E quando nós somos o corpo do cordeiro, nós crucificamos a nossa carne. E quando nós crucificamos a carne, nós já não somos pertencentes desse mundo, porque nós morremos para o mundo, esquecendo do que para trás ficou e rumando ao céu, vivendo uma nova vida. É necessário, irmãos, que nós venhamos a morrer para esse mundo. Não esqueça que o Cordeiro, ele foi morto sem mácula e sem mancha. Você tem noção disto? É essa graça que você quer? É essa graça que está sendo vendida para você? Irmãos, eu não estou dizendo que eu sou santo, ou que alguém é santo, ou que tem que viver como se nada acontecesse, como se nunca fosse pecar. Não, mas temos que sim buscar a santidade. E buscar a santidade é crucificar o corpo para as coisas desse mundo. Quando a gente crucifica o corpo para as coisas desse mundo, a gente guarda a lei dentro do nosso coração. Não estou dizendo, não estou dando libertinagem, não estou dizendo que que lei é essa? Nós sabemos, é a lei que governa. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. Porém, hoje está sendo vendido para nós de que é só nós crucificar o Cordeiro. É só buscar num templo, em nome de Jesus, que está tudo certo. E já estamos renovados para uma nova semana. Durante a semana, esquece do Cordeiro. Chega no dia de ir no culto, vai lá e compra o Cordeiro e sacrifica ele. É muita hipocrisia, irmãos. Isso não é graça. Estão lhe vendendo uma graça que não é graça. A gente não pode esquecer que essa graça não foi de graça. Alguém morreu. Quando nós fazemos isso, nós estamos crucificando a Cristo como um cordeiro que não tem culpa. Sabe o que nós temos que crucificar? É a nossa carne para o pecado. É isso que nós temos que sacrificar. Nas profecias diz que um dia o sacrifício vai ser interrompido. E aí entra em 2300 tardes manhãs, a gente vai ver as 70 semanas. Não é esse detalhe agora, mas eu gostaria que vocês entendessem qual é o sacrifício que você tem que fazer. É tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É fazer parte do corpo, é morrer para esse mundo. Essa é a morte que você tem que ter aqui. Não é o Cordeiro que tem que morrer mais, é nós, porque nós somos parte do Cordeiro, nós somos o corpo de Cristo. E se nós não nos crucificarmos junto com Ele, nós não faremos parte. Se nós não morrermos para o mundo, nós não teremos a vida eterna. Deu para entender? A graça não é de graça, não existe graça. Não existe graça quando nós não morremos para o mundo, não existe graça. Quando nós morremos para o mundo, nós vamos pecar sim, somos pecadores, mas estamos mortos para o mundo. E o mal que nós faremos, o mal que nós fizemos, nós sim podemos pedir perdão e teremos a remissão desses pecados. E isso se chama graça. Mas que não venhamos a viver em libertinagem. E não venhamos a ser hipócritas e comprar um cordeiro na porta de um templo, comprar por intermédio de dízimo, de ofertas. Isso não é e nunca vai trazer salvação para o homem. A salvação para o homem se dá no dia a dia, joelho dobrado. A salvação para o homem se dá quando nós somos a igreja e não quando nós vamos na igreja. Ser a igreja é todos os dias. Irmãos, nós somos feitos casas espirituais. Casa espiritual, cada um é uma casa. Esse corpo não nos pertence. Esse corpo não é nosso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Essa morte aqui, ela pode vir para mim. Por quê? Porque esse corpo aqui vai apodrecer, ele não presta.
Esse corpo, ele tende para coisas pecaminosas? Tende. Mas se o Espírito de Deus vive em nós, quando o Espírito de Deus vive em nós, ele nos convence do pecado. E esse é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Agora, não venhamos a justificar os nossos pecados na graça, que isso não é graça, isso é libertinagem. Entende, irmãos? É um pouco contraditório, mas pensem nisso, reflitam. A graça não foi de graça. Não existe graça nesse sentido. Não tem graça nenhuma. Entende? Assim não se faz religiosidade. Religião é joelho no chão. Religião é amar o próximo. Religião é fazer a vontade de Deus. Religião é ser a casa de Deus e estarmos entronizados junto ao trono da graça. Em Apocalipse 11 diz que as testemunhas estão sendo medidas e que elas estão junto ao altar do Pai. E de fato, quando Cristo ressuscitou, nos deu liberdade para chegar junto ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele descortinou, além do véu. E ali ainda diz que o sacrifício verdadeiro é sacrifício de louvor. O sacrifício verdadeiro que nós temos que seguir é tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É ser crucificados para o pecado. Crucificar o pecado na carne, irmãos. E aí sim, a gente vai conseguir entender o que é graça. Graça é merecimento. Graça é reconhecimento daquilo que não se merece. Nós não merecemos, nós merecemos a morte. Mas que essa morte seja a morte para o pecado, para que podemos ter a vida eterna. É esse o recado. Acho que o vídeo até ficou um pouco mais longo, mas eu queria desabafar para vocês. Para que abrisse o entendimento com relação à graça e com relação ao pecado, que esse muitas vezes quer dominar a nossa carne, mas que nós possamos ser forte o suficiente e ressuscitar nesse mundo, ressuscitar espiritualmente para obter a vida eterna. Que o nosso Senhor Deus possa estar com cada um de nós no dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.